Olá, sou Adriano Big, diretor do filme Para Além dos Seios, e hoje eu vou falar um pouco sobre a ideia do filme. Se ficar alguma dúvida, você pode perguntar aí no comentário, a gente vai estar gravando outros vídeos, respondendo as questões, ou qualquer outra questão sobre o filme, pode colocar aqui ou lá no filme mesmo. E se inscrevam aí no canal, né, dê seu like, e é isso aí, sei lá, se inscreve no sininho, toca no canal. Vou falar aqui um pouco agora sobre Para Além dos Seios. Tinha uma coisa que me incomodava muito, assim, que eu não via, assim, o meu mundo representado. Meu mundo no sentido, assim, a dinâmica, assim, das realidades das pessoas que eu convivia, eu não via representado no audiovisual brasileiro de uma forma que não fosse estereotipada. Eu não estou nem falando de televisão, não. Estou falando, às vezes, de longas mesmo, assim, que tinham muita coisa, assim, dos LGBTs estarem sendo muito estereotipados, coisas muito clichês, entendeu? E ao mesmo tempo ver pulsante assim isso era 2012, 2013, ver pulsante assim um movimento feminista acontecendo. Comecei a ter vontade de fazer alguma coisa para trabalhar essas representações e ao mesmo tempo matar essa curiosidade mesmo, essa vontade de entender o que estava acontecendo ali, né? E outras coisas que me chegavam no dia a dia na faculdade, nos bares, conversava com pessoas de outras áreas que falavam muita gente que trabalhava com performance, intervenção urbana. Eu acho que isso, o filme tem uma influência dessas poéticas também. Foi um momento em que começaram a surgir dois projetos, um com a Viviane Vergueiro e outro com Ivana Chachineiro. No caso da Viviane Vergueiro, em um outro momento da vida dela, né, pouco antes de se assumir definitivamente enquanto mulher trans, eu queria fazer um documentáriozinho com ela, assim, para pegar, porque eu via muito contemporâneo um aspecto da vida dela, mas eu não conseguia me resolver enquanto forma mesmo de fazer isso, porque eu achava assim que um documentário, quando ele está centrado numa pessoa só, e é para mostrar uma coisa contemporânea, um comportamento tal, ele podia perder essa coisa do contemporâneo e cair muito facilmente no rock pitoresco, e que ia ser um grande tiro no pé. Então eu ficava sempre ligando para ela e falava, não desisti não, estou muito interessado em fazer, mas eu não resolvi como é que eu vou abordar isso. E já com Ivana, era uma coisa assim que eu nem lembro mais direito, porque também não chegou a ficar muito amarrado, mas era uma coisa bem surrealista mesmo, mais puxado para a videoarte, entendeu? Uma coisa meio ação entre amigos, meio louco assim que a gente ia fazer. Em determinado momento eu liguei para a Viviane e a gente conversando, né, eu, mais uma vez ligando para dizer que ainda tinha vontade de fazer o trabalho, mas que não estava bem resolvido assim na forma das coisas, que ela me falou, né, que tinha essa novidade, assim, para falar que estava se assumindo mesmo a identidade de gênero feminina, se assumindo enquanto Viviane Vergueiro. E a gente conversou sobre várias coisas, inclusive sobre processo de tratamento hormonal para crescimento do seio, né? Quando terminou essa conversa, eu fiquei refletindo assim, ficou muito presente para mim as duas coisas, o tratamento hormonal e a identidade de gênero, né? Uma ligação ali a princípio. No caso de Viviane, esse seio que foi falado, ele chegava muito forte como um representante do feminino. Enquanto eu tinha lá, no caso de Ivana, uma ausência de seio pela mastectomia dupla, que não significava uma ausência do feminino nela, né? Nesse momento, assim, me traçou como se fossem dois opostos, que não são tão opostos assim, mas a princípio me pareceu que eu poderia não ter mais nem Ivana, nem Viviane enquanto personagem. O personagem a partir daí seria o seio, né? E eu vi assim, pô, se eu parto do seio enquanto personagem assim, do meu filme, isso vai dar margem para ir para além das questões, para outras questões. E aí, nesse momento também veio a ideia do nome do filme, né? Para Além dos Seios. O filme, na verdade, o roteiro dele, ele foi se desenvolvendo no processo. A gente levou praticamente 3 anos, né? Desde que a gente começa a gravar até o filme ficar concluído, editado. Eu lembro que quando a gente foi fazer a edição, para fazer a edição a gente transcreveu todos os depoimentos que a gente tinha feito, e como era um filme sem grana, a gente ia ter que imprimir, depois
fotocópia das páginas. Aí, para economizar, fala, pô, bota calibre 11, espaço simples. Ainda assim, deu 114 páginas, né? Muito material, né? Mas o que aconteceu foi que, desde o início, eu percebi assim, que eu estava me aventurando num filme que não era um desejo meu, né, naquele trabalho, falar sobre alguma coisa, né? E sim investigar alguma coisa. Então foi um filme muito mais para ouvir do que para falar. E eu tinha uma dimensão desse lugar, no sentido, apesar de que, né, em 2012, 2013, ainda não se ouvia tanto falar em lugar de fala, né? Isso não estava tão popularizado o termo, mas a história da arte mostra que quando você vai se debruçar sobre um outro que não é você, você tem que ter muito cuidado com isso e saber respeitar, né? Eu tinha a dimensão, inclusive, que eu não saberia fazer as perguntas para achar as respostas certas. E daí, muita coisa que acabou somando esteticamente no filme, que originalmente era provocações para colher a resposta. Os enquadramentos aqui, por exemplo, essa coisa do seio falando, né? A boca de lado, como se fosse a vagina também, colocando suas demandas. Isso tudo era provocação para que o conteúdo viesse. Nesse caminho, as outras questões do seio foram se desdobrando. Eu lembro, por exemplo, a questão do homem trans, que no filme é representado por Bento, né, o desejo da retirada da mama, chegou para mim já depois de 1 ano e meio já de trabalho. O Sandra Munhoz, organizador do Mastro do Edis, falou, pô, por que você não vê essa questão dos homens trans também? Então é isso, o filme foi se desdobrando na prefeitura. A gente tentou alguns editais, por exemplo, né, para levantar grana, e outro dia eu estava olhando isso, foram 3 em momentos diferentes, e nos 3 é um projeto diferente, entendeu? Eu realmente às vezes me questiono se eu conseguiria, por exemplo, se no início eu tivesse feito um edital mostrado o projeto, se eu conseguiria fazer esse filme, porque de alguma forma vai ficar preso a esse projeto, a esse orçamento, alguma coisa, né? E como a gente não tinha dinheiro nenhum, não tinha problema de orçamento, porque tanto faz, não tem dinheiro mesmo, o que a gente quiser fazer vai correr atrás e vai tentar resolver. Eu vejo como um filme político, né? No ator ele começa citando a Constituição brasileira. É mais ou menos isso que me ocorre agora sobre as questões da ideia do filme, mas qualquer outras questões, curiosidade que vocês tiverem, é só perguntar, a gente vai estar respondendo aqui as perguntas. Valeu, até o próximo vídeo.